Desde já, gostaria de agradecer a presença de todos e a parceria do palestrante de hoje, que se dispôs a estar no evento de forma gratuita. Com vocês, Dr. Luciano Schneider Vitola. Seja bem-vindo. Você passa para mim lá. Boa tarde a todos, então, um prazer enorme estar aqui com vocês, ver esse público extremamente qualificado e a gente consegue ver de longe que são pessoas extremamente saudáveis aí, que estão sempre pessoas saudáveis e que provavelmente estão sempre buscando mais informação em saúde, né? E informação em saúde é sempre uma informação qualificada, certo? Então eu renomeei essa palestra depois de muito estudar sobre o assunto, retomar esse assunto. Eu dividi ela em duas, então primeiro vamos falar de longevidade, porque falar de longevidade respiratória sem falar de longevidade saudável é impossível. O sistema respiratório está dentro do nosso corpo, se o corpo não estiver saudável, não adianta o pulmão estar saudável. E a segunda questão, então, a saúde respiratória, mais especificamente durante o ciclo vital. Então, meu nome é Luciano Vitola, alguns talvez possam me conhecer, eu atendo aqui já há alguns anos, eu fui coordenador da tenda do Covid ali da Unimed, ali na Saba, na sede da Saba, não sei se alguém precisou usar na época do Covid ali a tenda, onde a gente tinha as coletas da Unimed e tudo. Eu fui coordenador da tenda nesse momento e acabei me envolvendo bastante com o litoral e já era um sonho antigo meu atender aqui, acabei trazendo toda a minha clínica para cá. Hoje eu atendo na Policlínica Capão, atendo inclusive pacientes do SUS aqui de Capão da Canoa, de outros municípios, ali na frente do hospital, né, a Policlínica, vocês conhecem a antiga clínica do Dr. Hélio ali, a clínica da Dona Leila ali, mais antiga de Capão, acho. Está fazendo 50 anos esse ano. Atendo no Life Plus, fui diretor do Life Plus, que é o Hospital Novo de Xangri-Lá, que veio agregar bastante valor à saúde do litoral, inclusive agora tem um aparelho de hemodinâmica chegando para a gente poder fazer os estudos hemodinâmicos, inclusive poder tratar os infartados agudos aqui no litoral, sem que as pessoas tenham que ir infartando pela Freeway para fazer seu cateterismo em Porto Alegre. Então, estamos em montagem do aparelho de cateterismo nesse momento. E atendo também em Osório, na Clinivita, que é do Dr. Gonzalo, conhecido também do pessoal aí. O Dr. Gonzalo é um cara bem antigo aí de Osório, do litoral. E também atendo na Unilive, em Santo Antônio da Patrulha. Então, eu trouxe toda a minha clínica para o litoral, porque eu adoro as pessoas que moram aqui. Eu acho que as pessoas que moram no litoral, elas têm outra vibe, outra velocidade, e eu me dou muito melhor aqui com meus pacientes do que em Porto Alegre, que está sempre todo mundo correndo, todo mundo com pressa. Dou desconto para IP. Eu tenho uma combinação com a minha secretária que quando o paciente do IP liga, a gente dá desconto. Tá, mas não atendo IP porque o IP não está cadastrando mais médicos há muitos anos já, só descadastrando, infelizmente. Oi? Então vamos lá, vamos para a primeira... Pode passar para mim? Então, algumas pessoas devem estar perguntando por que um pneumopediatra, né, está falando desse assunto. Então, eu queria trazer algumas questões sobre a pneumopediatria. Ela é uma arte, né, porque a criança ela não sabe falar o que ela tem, muitas vezes ela não sabe, mesmo que ela saiba falar, ela não sabe explicar direito o que ela sente. E os exames diagnósticos na pediatria, eles são muito complicados, a gente não consegue fazer tomografia, muitas vezes precisa anestesia, não consegue fazer espirometria. Então, a base da pneumologia pediátrica ela é uma arte, ela é uma clínica muito artística ainda, muito com base na conversa e na ausculta pulmonar e nos dados clínicos do paciente, né? E eu acho que isso agrega muito, me agregou muito quando eu comecei a fazer pneumologia adulto também, porque eu acho que eu acabo tendo uma outra forma de atender, muito menos baseada em exames e mais baseada na clínica do paciente, que eu acho muito mais importante do que um exame muitas vezes. Pode passar.
Então, o que o pneumopediatra também consegue enxergar diferente, às vezes, do clínico do adulto, né? A gente consegue ver o impacto da saúde respiratória ao longo da vida, lá desde a barriga da mãe, né? A prematuridade como um fator de risco bastante grande. No futuro próximo, esses prematuros que estão sobrevivendo aí com 25, 28, 32 semanas, que nascem de 6, 7 meses e que estão sobrevivendo, que na nossa geração não sobreviviam, mas que agora vão sobreviver. Hoje eles estão com 20, 25, daqui a 10, 15 anos nós vamos começar a ver essa gente, principalmente se for fumante, já ter doença pulmonar muito precocemente. Então a gente tem que estar muito atento para essas crianças que sobreviveram à UTI neonatal, porque essa vai ser uma população de doentes respiratórios muito em breve, que a gente ainda não tem, porque a gente, na nossa época, quando se nascia tão pequeno assim, se falecia, né? As evoluções da medicina, às vezes, trazem também algumas coisas que a gente tem que entender. A teoria da higiene, que é uma coisa que o pediatra se vê muito, né? Que é assim um aumento muito importante das doenças alérgicas, né? Alimentares, respiratórias, né? Na criança. E isso vem muito da nossa forma de viver, né? Isso já é bem estudado. Quando a gente vive urbanizado, ou seja, a gente não entra em contato com animais desde muito cedo, eu digo animais de curral, vaca, cabra, esse tipo de animal, o nosso sistema imunológico ele se desvia para o lado alérgico, porque ele não precisa se defender das bactérias lá que os animais têm e que não causam doença na criança, mas expõem ela a um lado mais de defesa bacteriana. Então a gente sabe que hoje em dia cada vez mais o nosso sistema imunológico, pela higiene, pela melhoria da qualidade de higiene nossa, a gente tem desenvolvido cada vez mais alergia. E isso, infelizmente, é um efeito colateral da evolução. A importância das vacinas, então, só um pediatra, mais do que nunca, o pediatra sabe a importância da vacina. Os adultos agora, os médicos de adultos agora, parece que está caindo a ficha pós-Covid da importância de ter um calendário vacinal bem completo em qualquer faixa etária. E isso inclui a criança pequena, mas inclui muito o idoso. Então, e eu vou falar um pouco mais sobre o calendário vacinal do idoso depois. E dieta, né, como um ponto-chave na vida de todos nós. A gente é o que a gente come. Né? Então, o que é a longevidade saudável, né? E aí eu vou basear o início da minha aula, pode passar. Nesse documentário, que se vocês não viram, ainda vocês tirem esse fim de semana para vê-lo e depois discutam entre vocês tudo que vocês viram nesse documentário, porque ele é fabuloso. Ele está livre no Netflix. Chama Blue Zones, tá? O que é as Blue Zones, então? Esse cara ali, o Dan, ele começou ele percebeu que existiam alguns lugares do mundo onde tinha uma quantidade muito grande de pessoas acima dos 100 anos, longevos, e principalmente uma quantidade muito grande de pessoas acima de 80 anos saudáveis, muito saudáveis. Uma baixíssima incidência de doença cardiovascular e de doença de Alzheimer, de demência, né? Então ele foi mergulhar nessas populações e passou anos e anos da vida dele mergulhando nessas cidades, nesses centros, né? E aí então o que são esses centros? Na verdade ele dividiu 5, existem muito mais. O Rio Grande do Sul tem uma Blue Zone que é Veranópolis, que já foi muito bem estudado, inclusive por alguns colegas meus lá da PUC, um dos meus professores da PUC, o Dr. Pitreza, estudou essa população a fundo, por que Veranópolis tem uma quantidade tão grande de longevos saudáveis. Então, onde elas estão, por que elas existem e o que podemos trazer para nossas vidas, tá? Então, vou passar a primeira ali. Então, o que a gente tem de Blue Zone, né? A gente tem Loma Linda, na Califórnia, Nicoya, na Costa Rica, na Sardenha tem uma localidade, a Icana na Grécia e Okinawa no Japão, que talvez vocês já tenham ouvido falar de Okinawa, que talvez das Blue Zones seja mais conhecida. Talvez aqui esteja mais longe da nossa realidade para a gente importar ideias para nós. Então eu vou focar nas duas Blue Zones que são as menos faladas, que são as das Américas, que é Loma Linda, na Califórnia, e Nicoya, na Costa Rica. Pode passar. Então, o que ele viu nessas Blue Zones, né? O que ficou muito pequeno, assim, ali. Mas o que ele viu? Que, basicamente, ele foi pegando as características de cada cidade, depois vocês vão ver no documentário,
e ele foi vendo que elas se dividem basicamente em 4 categorias, grandes categorias, tá? Que a primeira é mover-se, tá? Então, a gente precisa se mover, o ser humano ele foi feito para caçar, para passar a vida correndo, subindo morro, descendo morro. Uma das características das Blue Zones é que a maioria delas fica em regiões de lomba, e muito pouco carro, em todas elas. Então, assim, as pessoas se locomovem muito a pé, e as pessoas sobem muito lomba e descem muito lomba, o que fortalece o core, nosso core, que chama, que é essa musculatura mais central aqui, que nós, pelo nosso modo de viver mais sentado, estamos perdendo muito. E muitas vezes as pessoas fazem musculação ou caminham, ganham musculatura de quadríceps, de bíceps, mas têm dificuldade de manter a musculatura do core, que é essa musculatura de pelve, essa musculatura mais interna aqui, que nos faz nos levantar sem problema, né? Faz a gente nos mover para os lados sem problema, certo? Então, mover-se naturalmente, tá? Então, ali, o que ele viu? Que eles fazem muita atividade com as mãos, atividades diárias, cozinhar, jardinagem, o gardening, né, que é jardinagem, a grande maioria tem ainda um costume de plantar em casa, né? E o walk, né, caminhar. Tá? E aqui, veja, não estou falando de academia, não estou falando de malhar, de puxar ferro, de fazer crossfit. Eu estou falando só de se mexer naturalmente. Tá? Outlook, o que é Outlook? É propósito, tá? Então, assim, propósito de vida. A gente tem que ter um propósito de vida. E o propósito de vida, ele não é para a vida inteira, ele vai mudar ao longo da vida. Então, o meu propósito de vida hoje é criar meus filhos e o propósito de vocês talvez seja ver os bisnetos nascer ou poder ajudar os filhos a criar os netos. O meu propósito de vida ainda é muito numa fase produtiva, ainda produzindo e trabalhando muito, focado no trabalho, mas a gente pode ter outros propósitos de vida. A gente tem o voluntariado, é um dos maiores propósitos, vocês vão ver aqui nesses documentários que vários desses locais são ligados ao voluntariado. Espiritualidade, religião, né? A religião ou a espiritualidade simplesmente, sem religião por trás ou com religião por trás. A gente sabe que quem acredita numa fé costuma viver muito mais do que quem não acredita, porque tem um propósito, acredita numa coisa maior. Tá? E quem não tem vai ter que achar a sua espiritualidade, porque existem ateus e é natural que exista uma quantidade de pessoas ateias e elas vão ter que achar a sua espiritualidade em alguma coisa. É muito mais difícil, mas elas acabam muitas vezes encontrando. Pode passar o próximo. Então, a comida inteligente, wisely, é um termo difícil de traduzir, é comer inteligentemente, tá? E aí, assim, se vocês vão ver ao longo do documentário, vocês vão ver que, de acordo com o local, muda muito a comida principal. Mas qual é a característica principal? Muito vegetal, uma quantidade bem restrita de carboidrato de absorção rápida, assim, açúcares, né? Apesar de que ali tem Itália no meio, que tem bastante pão, tem Okinawa, que tem bastante arroz, né? Mas assim, basicamente, Okinawa, eles têm uma batata rosa, que ela é um carboidrato de absorção muito lenta, e favorece eles o fato de ter um carboidrato de mais qualidade, que seria equivalente talvez ao nosso aipim ou à nossa batata doce. Tá? O que mais, então? O vinho, eles colocam ali, que a maioria dessas comunidades bebem quantidades pequenas de vinho por dia. O álcool em excesso é prejudicial à sua saúde, mas o vinho em quantidades pequenas, para quem sabe beber em pequenas quantidades, é interessante. Né? Isso não é desculpa também para a gente encher a cara todo fim de semana. Porque eu já vi uns maridos aí olhando para a mulher... Então, existe um termo em japonês que eu não vou saber pronunciar, que é os 80%. Okinawa tem isso, eles têm a técnica dos 80%. Eles focam a dieta deles, durante a dieta deles, primeiro que eles comem com mais mindful, eles percebem mais a comida, eles demoram mais para comer em quantidades menores, ou seja, o cérebro, dá tempo do cérebro perceber que o estômago está enchendo. E eles param em 80% da saciedade. Então, quando chega a 80% eles não esperam 100% da saciedade se sentir cheio para parar. Eles têm o costume de parar em 80%. Isso tem um nome em japonês que eu vou ficar devendo para vocês.
E a conexão, que é o que vocês estão fazendo aqui. Tá? Conexão é o grupo da igreja, conexão é o grupo da reza, conexão é o grupo da bocha, conexão é a família, é viver com a família, conexão é estar com os amigos, é caminhar na beira da praia, é se conectar entre as pessoas, né? A gente sabe que um dos maiores fatores de risco para demência no idoso é a audição, né? A queda na capacidade auditiva. Por quê? Porque a gente se conecta menos, a gente escuta menos, acaba conversando menos, às vezes está num ambiente cheio de gente, mas não está ali alheio, porque não está escutando por causa do barulho. Eu sei como é difícil, meu pai tem uma dificuldade auditiva bastante grande, às vezes é difícil, se a gente está numa churrascaria, num lugar assim, é difícil conversar com ele, acaba ficando mais alheio e essa falta de conexão aumenta muito o Alzheimer e a demência precoce. Então a gente tem que cuidar muito da audição da gente, certo? Pode passar. Então, a Itália, então. A Itália, eles têm uma... Eu vou focar em uma coisa em cada cidade, tá? Para não ficar muito longo. Nuoro, na Itália, tá? Sardenha. Bom, alimentação, azeite de oliva de qualidade, gordura de qualidade, né? Azeite de oliva, sardinha, já diz o nome, sardinha, né? Que é um peixe que tem uma quantidade muito grande de ômega, uma gordura de qualidade, vegetais. Então tem, claro, que toda uma característica local, uma região montanhosa, de muitas montanhas, mas eles têm uma coisa que ficou do pós-guerra, que é a resiliência. Eles passaram uma região que passou por 2 grandes guerras, então eles têm a resiliência de viver, eles sabem por que eles querem viver, eles já viram muita gente morrer ao longo do caminho e eles sabem por que eles querem viver. Eles têm um propósito de vida muito forte. E isso se repete em Okinawa, que também foi uma zona muito arrasada pela guerra. Pode passar. A Grécia. A Grécia é um exemplo que daí fica a covardia, né? Quando eu falo da Grécia, o pessoal olha assim, mas a Grécia, né? Pô, o cara mora num lugar que a água é quente, azul, um mar maravilhoso, o melhor azeite de oliva do mundo, as uvas são maravilhosas, a oliva é maravilhosa, peixe. Então é difícil de lutar contra a Grécia. Mas o que eles têm é isso, eles cochilam ao meio-dia, eles têm uma velocidade mais lenta, eles socializam com frequência, né? Espanha, eu estive na Espanha e tive também na minha cidade natal, na cidade natal dos meus avós, na Itália. E assim, meio-dia para a cidade, todo mundo dorme, ou convivem, ou vão para a casa da tia, avó, e vão almoçar em família. Não é essa correria que a gente vive aqui. Eu nem almocei hoje, nem sei se... Eu muitas vezes nem almoço, vou me lembrar de noite que eu não almocei, porque eu estou na correria entre uma coisa e outra. Então, evitar fumar, prática de atividade diária, porque eles têm muita lomba também, e eles fazem tudo a pé, e se alimentam de forma saudável. Okinawa, no Japão, né, as mulheres mais longevas do mundo, né, ali sim a média etária é muito alta. E o muito é por causa dessa questão também da guerra, né? Eles foram arrasados na guerra e eles precisaram achar coisas para fazer sentido voltar a viver. E aí nisso eles criam hábitos muito fortes de voluntariado, de comunidade, eles têm grupo de costura, eles têm grupo de várias coisas, né? Pode passar. E aí Nicoya, Costa Rica, talvez seja uma realidade mais parecida com a nossa, porque é um lugar pobre e nas Américas. O alimento é mais parecido com o nosso, é pobre, não é montanhoso e um lugar que tem muitos longevos. Então, assim, a gente vê então que essa população ela tem muita alimentação de origem vegetal. Os alimentos são plantados e eles mesmos plantam, isso traz também uma conexão com a natureza e exercícios. Eles têm um baixo consumo de doces e açúcares, muito baixo consumo de açúcar e um alto consumo de café. E eles têm muita comunidade. Eles convivem, qualquer coisa que tiver na cidade, todo mundo para e vai, tem o campeonato. Eu vejo que o pessoal da bocha lá. Hoje eu bati uma foto com um amigo meu, depois eu vou mostrar, que é o Coronel, que é um aposentado que joga comigo beach tênis todos os dias de manhã. Coronel, ele monta a quadra de beach tênis ali do centrinho de Atlântida, e ele falou, tu vai lá falar com eles, fala do pessoal da bocha lá que é meus conhecidos. Isso é comunidade, é ter um local onde a gente faça um esporte, tá no sol, metabolizando vitamina D,
fazendo exercício. Não precisa ir para a academia malhar, isso é muito mais natural do que ir para uma academia malhar. Não que ir para a academia malhar seja errado, tá? Eu só estou dando exemplos porque senão fica muito... o doutor falou de exercício, então tem que malhar e aquela coisa do pago e sofrência e é sofrido. Não, tem que ser prazeroso. Exercício tem que ser prazeroso. Loma Linda talvez seja, então, o exemplo mais parecido com o nosso. Loma Linda é uma comunidade que ela nasceu de uma igreja evangélica e ela é uma comunidade que ela tem muito esporte. Eles passam o dia na rua fazendo exercício. Eles têm muita atividade ligada à religião, mas muita atividade de voluntariado. Então, independente de religião, eles fazem muito voluntariado. Eles têm muito vívio comunitário. Eles têm esses centros comunitários, como vocês têm aqui. Eles têm a bocha deles lá, que é o pickleball, que é o esporte que mais cresce nos Estados Unidos. Que seria interessante se alguém quisesse abrir aqui em Capão, que é um tênis numa quadra pequenininha, assim, com umas raquetes duras. E é o esporte que mais cresce nos Estados Unidos, porque assim, tu pode ter 90 anos, 100 anos que tu consegue jogar aquilo. É um tênis numa quadra pequena, é um jogo de raquete, né? E os jogos de raquete são os esportes mais associados à longevidade, isso já está bem estudado. Então, pessoas que jogam jogos de raquete por algum motivo, talvez se machuquem menos, não sei, mas é os esportes que mais estão associados à longevidade. Pode passar. Então, aqui, mover-se, né? Exercícios diários de baixa intensidade, ligados à natureza, jardinagem. Uma coisa que tem se falado muito agora aqui é grounding, né? Que é botar o pé no chão, né? Então, ir para a praia, botar o pé no chão, botar o pé na grama, né? Que é uma coisa que, se vocês forem pensar, boa parte dos humanos hoje em dia não põe o pé no chão mais. Não põe. Num piso natural não põe só dentro de casa, no máximo, e olhe lá. Mas aí eu piso frio, né? Eu adoro andar de pé no chão, sou uma praga. Eu vou no verão, eu vou no supermercado de pé no chão, eu vou na farmácia de pé no chão. Eu adoro e para mim me faz muito bem. A carga, né? Nós temos que fazer exercício de carga. Gente, músculo, hoje em dia, a coisa que a gente sabe que está mais associada à longevidade é músculo, massa magra. Tá? Então, assim, é difícil medir massa magra na idade de vocês. Quanto mais a idade vai avançando, a gente vai perdendo massa magra e ganhando massa gorda. E aí o peso não muda, mas a gente está perdendo músculo. Então a gente tem que saber a nossa massa magra e a gente tem que ir atrás de massa magra. E massa magra é exercício de levantar e sentar, aqueles pezinhos de levantar, chutinho, botar uma coisinha no pé aqui e chutar. Tá? É ganhar quadríceps, é ganhar bíceps, isso aqui é reserva. Músculo é a nossa aposentadoria, tá? É que nem a gente guarda um dinheirinho para a nossa aposentadoria, a gente tem que guardar músculo para a nossa vida, porque músculo diminui Alzheimer, músculo diminui complicações cardiovasculares, músculo diminui diabetes e músculo é vida, tá? Hoje a gente sabe que a maior causa de perda de qualidade de vida no idoso, a gente achava antes que era osso, né? Ou que era vaso, não é músculo, é perda de músculo. E infelizmente o Covid, uma das sequelas do Covid, mesmo pacientes que não ficaram muito graves do Covid, que tiveram Covid e não ficaram muito graves, é perda de massa muscular no pós-Covid. E recuperar essa massa muscular é muito difícil. Fisioterapia e pilates são um passo importante na manutenção e reabilitação do idoso, então, tá? Então, ter o acompanhamento fisioterápico, chegou a minha prof de pilates, bem na hora. Depois ela vai mostrar para vocês alguns exercícios que vocês podem fazer em casa, tá? Doutora Júlia, minha prof, ela me tirou de uma dor lombar crônica que eu estava me impossibilitando de jogar meu beach tênis, e em um mês de pilates eu voltei a jogar beach tênis sem dor. E vários de vocês provavelmente têm dor lombar quando ficam muito sentados e tudo. Vocês têm que fazer... O Pilates, ele trabalha essa musculatura de core, que eu falei, que é essa musculatura mais difícil de trabalhar, de cintura, de pelve, para as mulheres, né? Pelve, para não perder urina. Pode passar. E aí veio a pandemia, então. A gente estava começando a conhecer as coisas que a gente tinha que fazer para chegar lá, e veio a pandemia e foi um tapa na nossa cara, né? Foi um balde de água fria. Eu imagino que para vocês tenha sido muito pior. Eu
pelo menos assim, na minha faixa etária, a gente tinha um pouquinho mais de coragem de viver, porque a gente não tinha tanto medo de morrer, e a gente não viu tantos amigos próximos morrerem também. E também a gente foi obrigado, eu médico, eu fui obrigado a perder o medo. Eu não tinha chance de ter medo, porque o hospital não parou, bem pelo contrário, o hospital só se multiplicou e a gente tinha que estar ali. Então veio a má alimentação, veio o sedentarismo, o afastamento das conexões, né? A gente se afastou de família, a gente se afastou de amigos, a bocha fechou, né? Veio depressão, ansiedade, medo da morte, perda de propósito. Então, para que viver se eu vou ficar dentro de casa trancado só, pedindo teleentrega? Aposentadoria forçada, para quem gostava muito de trabalhar, muita gente teve que se aposentar. Meu pai foi um que se aposentou por causa da pandemia. E luto, né? Então, a gente tem que achar um propósito. Okinawa achou. Aqui as imagens de Okinawa. Na época da guerra, destruído, as pessoas ali fugindo, e Okinawa hoje, né, que é a maior representatividade da longevidade saudável. E aí vamos falar um pouco de doença, que eu gosto menos de falar de doença do que de saúde, mas a gente veio aqui também falar um pouco de prevenção de doença, né? Só me dá o meu tempo, mais ou menos. Estamos bem, né? Então, nós começamos a falar um pouco de vacina, tá? Então, vamos lá, vacina. Existem vacinas que a gente não discute mais, tá? E a gente não enxerga. E o grande problema das vacinas, um amigo meu me disse isso quando começou o Covid, ele disse, Vitola, quando chegou a vacina, ele disse, Vitola, a vacina, ela vai pagar o preço dela ser tão efetiva, porque ela é tão efetiva que as pessoas começam a questionar. Porque as doenças, tipo sarampo, por que eu vou vacinar meu filho por sarampo? Bonito, né? Mas o sarampo acabou porque todo mundo vacinou. Se todo mundo decidir parar de vacinar, o que vai acontecer? Vai voltar o sarampo. Já está voltando. Na Alemanha tem sarampo de novo. Por quê? Porque o alemão tem uma taxa o movimento antivacina é muito forte na Alemanha, né? E eles estão tendo sarampo de novo. Então, vamos lá. Eu listei algumas vacinas, não listei todas as vacinas, tá? Eu listei as vacinas que mais protegem o pulmão, tá? Sarampo, maior causa de sequela pulmonar e de doença pulmonar do idoso é ter tido sarampo na infância. A gente vê nas tomografias, viu durante o Covid, muita gente com lesão pulmonar, nem sabia, teve sarampo lá na infância, tem lesão pulmonar induzida pelo sarampo que ficou silente durante a vida. Né? Se não fumou, talvez vá morrer sem saber que tem sequela do sarampo. Se fumar, talvez saiba mais cedo que teve sequela do sarampo. Coqueluche. Quantas crianças morriam de coqueluche na época de vocês e quanta gente ficou com sequela pulmonar pela coqueluche? Varicela. Também causa sequela pulmonar. Influenza. Né? Influenza, uma das causas maiores de óbito na criança e no idoso por infecção pulmonar é o influenza. A Covid, né, hoje tem a vacina bivalente, né, que aumentou a proteção, então, com a cepa Ômicron, e vai chegar, cada vez vai ter cepas novas e nós vamos ter que estar vacinando para cepas novas, como é para a influenza, que todo ano tem as novas cepas. O vírus essencial respiratório é um vírus que causa bronquiolite da infância, e ele foi pouco valorizado para o idoso por muitos anos, só que nos últimos 10 anos a gente viu que é uma das causas mais comuns de pneumonia bacteriana em idoso é ter tido vírus sincicial respiratório uns dias antes. Então, se proteger contra o vírus sincicial respiratório, e quem tem efizema e bronquite sofre muito e morre por vírus sincicial respiratório, é a vacina do vírus sincicial respiratório. Ela não chegou no Brasil ainda, ela foi aprovada há um mês atrás nos Estados Unidos, nem lá ela está disponível no mercado ainda, mas ela deve chegar no Brasil até o ano que vem. A época do sincicial é de maio até agora setembro, que é o pico do sincicial, depois ele fica bem baixinho. Então, até maio do ano que vem, eu espero que a gente já tenha essa vacina aqui no Brasil para fazer, provavelmente ainda só na rede privada. Tá? Mas é uma vacina que vai ser bem importante em termos de morbimortalidade, tanto da criança pequenininha, lá dos primeiros meses de vida, quanto do idoso, principalmente se tiver doença pulmonar ou cardiovascular. A vacina pneumocócica, que é a vacina da pneumonia, que diz, né? A vacina pneumo 13, está chegando agora a pneumo 15, que é muito boa. A pneumo 13 é uma vacina muito boa também. Pode passar.
Só volta um pouquinho. Eu acho que ninguém precisa ver isso aqui, né? Mas não precisa, mas precisa, né? Porque o óbvio também tem que ser dito, né? Aqui é a taxa de vacinação. Não tem um pointerzinho não, né? Ou alguma coisa, um pauzinho aqui. Aqui é a taxa de vacinação, aqui em azul, foi quando começou a vacinação. E aqui é a taxa dos óbitos por Covid, tá? Taxa de vacina subindo, a taxa dos óbitos do Covid descendo. É óbvio, né? Não precisa ninguém explicar isso para vocês que nos tirou da pandemia foi a vacina, né? Oi? É bom falar? Tem gente que ainda questiona. Aí tem questões políticas envolvidas, eu nem quero falar sobre isso, porque assim, ó, o movimento anti-vax, ele me irrita tanto, que eu prefiro não falar. Porque isso também é propósito. A gente tem que evitar as coisas que são muito estúpidas, sabe? A gente tem que evitar. Mas eu, como médico, às vezes tenho que me meter em briga. Essa semana eu denunciei um colega primeira vez na vida que eu denunciei um colega no CRM. Um colega aqui de Porto Alegre que está fazendo nas redes sociais uma campanha da vacina, do alumínio da vacina, do autismo, trazendo coisas de vacina e autismo que já estão... isso é dos anos 80, essa lenda urbana, entendeu? E o cara trazendo isso em rede social para crescer, like em rede social, eu denunciei. Primeira vez na vida que eu denunciei um colega, foi por causa do movimento anti-vacina. Nós estamos aqui por causa da vacina, né, gente? Nós ia estar tudo com máscara, todo mundo em casa, vocês iam estar me olhando por uma telinha assim. Aqui, só para a gente ver o que faz a tuberculose, né? A vacina da tuberculose mudou um pouco o padrão da tuberculose, apesar de que é uma doença que ainda é muito ativa e ainda machuca muito. Recentemente eu atendi um rapaz da minha idade, 50 anos, judiado o pulmão por uma tuberculose aguda, que vinha sendo tratado com um antibiótico normal, como um catarro e tal, e era uma tuberculose. Isso aqui é sequela de catapora, de varicela, né? Deixa essas pipoquinhas no pulmão. E muitos de nós, quando faz tomografia, tem um nódulo calcificado. Quem aqui não teve, quando fez o Covid, será que não é um tumor? Porque eu tenho um nódulo calcificado de 0,6 centímetros. 20% da população brasileira tem nódulo calcificado no pulmão que foi de catapora, que foi de tuberculose, que foi de sarampo. Essas coisas estão acabando por causa da vacina. A tuberculose, infelizmente, ainda não. Reduziu bastante, mas ainda não está acabando. É uma doença que volta e meia ela aparece. Pode passar? Próximo. E aqui as sequelas de Covid, né? A pneumonia por Covid, então, ela faz esse pulmão branco. Aqui é um pulmão normal, tá? Esse aqui é um paciente vacinado que teve um pouquinho de lesão aqui, ó. Esses pontos brancos aqui, que a gente chama de vidro fosco, ou vidro despolido, que parece um vidro, que foi aqueles vidros batido à mão de antigamente, né? Fica uma coisa meio, uma vidraça assim, ó. Esse é um pulmão que ficou bem judiado. E esse é um pulmão de um vacinado que teve Covid, mesmo vacinado, mas ele se curou. E esse é um pulmão de um não vacinado que depois ficou cheio de sequelas, ó, cheio de fibrose, essas tiras aqui. Isso aqui é que nem queloide. Sabe quando a gente faz uma ferida, aquelas pessoas que têm aqueles queloides, aquelas cicatrizes elevadas? Aquilo é tecido fibrótico, é um tecido duro, né? Isso aqui é o que acontece dentro do pulmão do pós-Covid, fibrose pulmonar. O pulmão fica duro porque ele não se estica, porque ele está cheio dessas bandas, como se fossem tiras desse tecido duro. Essas tiras aqui, ó, que ficaram. E esse é um pulmão de um vacinado que voltou ao normal. E a gente sabe que 1 a cada 3 adultos com alterações pulmonares durante a Covid permanece com alterações pulmonares ou com sintomas até 2 anos depois. Então a gente tem aí uma legião ainda de pessoas sequeladas do Covid, né? A Covid longa, então, que reduziu bastante com a vacina também, mas que ainda existe, que é aqueles sintomas pós-Covid, né? Quem não teve aí? Quem teve Covid aqui? Vamos ver. Todo mundo teve, né? Todo mundo. Não? Meu Deus! Mesmo? Quem teve internado por Covid? Ninguém teve internado por Covid? Ô prefeito, que trabalho que vocês fizeram aqui, hein?
Foi bonito. Olha, ele trabalhou que nem louco, e até a cidade ele fechou. Olha, eu vou, aí eu faço meu agradecimento ao município de Capão e de Xangri-Lá. Eu montei a tenda Covid de Capão, de Xangri-Lá, na verdade, que era na divisa, que era ali na Saba. Atendi ali. Atendi no Covid de Xangri-Lá, fiz plantão, fiz vários plantões lá no posto do Covid de Xangri-Lá. E atendi os sequelados do Covid pelo SUS, numa parceria que eu tenho com a Prefeitura Municipal na Policlínica Capão. E olha, não faltou atendimento, tá? Por mais que tenha sido bruto, um tempo bruto para todo mundo, para nós médicos foi mais bruto ainda. Eu sofri, eu tive uma depressão um burnout muito importante. Eu era diretor do Hospital Dom João Becker. Quem é que conhece o Hospital Dom João Becker? A Rezinho, né? O Hospital Dom João Becker é uma guerra civil. Para quem não conhece, aquilo lá é um hospital de verdade. Um hospital na beira de uma estrada, na beira de várias estradas, numa região violenta, pobre. Então, assim, aquilo lá é um hospital de guerra. E eu era o diretor daquilo lá durante a pandemia. E eu adoeci de uma forma muito importante. Acabei saindo porque ia ser ou eu ou o hospital. E aí eu escolhi a mim. Eu estava com 2 antihipertensivos, 2 antiarrítmicos e tendo arritmia cardíaca dia e noite. E eu saí do hospital e em uma semana minha arritmia parou, eu parei de tomar os remédios, nunca mais tive arritmia. E não uso mais nenhum remédio para pressão também, apesar de ainda estar sobrepeso. Mas eu ia morrer ali, eu ia morrer dentro do hospital. Mas assim, a gente pode ter todas as críticas ao atendimento, mas assim, ó, gente, esse pessoal se esforçou. Secretaria de Saúde, né? Na época era a vereadora, né? Na época era a doutora Ângela. Hã? A Ângela. Secretária? Não, secretária. Secretária, na época do Covid 2020 era a Ângela. Ângela? Depois foi a como é que é o nome dela? Nuna, né? Nuna. E lá em Xangri-Lá, a nossa querida... Poxa, me fugiu o nome dela. Hã? Uma querida, sim. E assim os médicos, a doutora Ana Paula, que é a doutora Ana Paula, que era a coordenadora do posto ali. Quem não conhece a doutora Ana Paula? Um monstro, né? Ana Paola, desculpe. Ana Paola. Ela trabalha com nós, é a nossa coordenadora também. Um monstro, coordenadora do Pronto, né? Dia e noite, ligação, nós com ela, nós de Xangri-Lá com ela atendia, vamos levar a criança. Ela ligava para mim, Vitola, estou com uma criança aqui. Ela sabia que eu fui gerente da Santa Casa, do Santo Antônio, lá em Porto Alegre. A gente pegava as crianças, levava as crianças, levava a gente de Capão para cá, de cá para lá e foi. E a gente conseguiu passar por isso, né? E a prefeitura até hoje compra os atendimentos da gente lá da Policlínica, a gente atende esse pessoal que ficou sequelado, a gente dá todo o acolhimento para eles pelo SUS. Então isso é uma coisa que muitos municípios não tiveram esse acolhimento. E foi barra, gente, foi barra. Para quem estava na frente, como eu, assim, eu estava assim... Eu não estava na frente, eu não comecei na frente, eu comecei atrás, assim, de general, o que era mais angustiante, porque eu via minha equipe caindo e eu não conseguia ajudar. Aquilo me judiou. Aí chegou um ponto que eu disse, sabe o que mais? Eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou ser médico, eu vou lá para frente. E aí eu comecei a atender. E aí foi o momento mais feliz da minha vida. Foi o momento que eu mais trabalhei, mas que eu fui mais feliz, porque daí eu estava fazendo o que de fato eu consigo fazer, que é atender. Então a gente tem uma série de coisas que ficam do Covid em maior ou menor grau, né? Que é a Covid longa, que a gente chama, que são pessoas com mais de 4, 5 meses pós-Covid que ainda têm fadiga. E essa fadiga é uma coisa muito misturada. Muitas vezes o paciente chega no consultório como falta de ar. Não é falta de ar, ele perdeu massa muscular, ele cansa porque ele não consegue mais se mexer quanto antes. A fadiga está muito relacionada à perda da massa muscular, pessoas que já tinham massa muscular baixa. Então, a sarcopenia, a perda da massa... Antes do Covid, já ter uma massa muscular baixa foi uma das coisas mais
matou as pessoas durante o Covid, porque aí eu perdi a massa durante, eu já não tinha muito, e aí eu não saía do respirador, aí eu retia a secreção no pulmão porque não tinha músculo para tossir, daí fazia pneumonia. Tá? Então, massa muscular é o nosso banco, nosso investimento para o futuro é massa muscular, tá? Depois a doutora Júlia vai falar um pouquinho sobre isso. Dificuldade respiratória, obviamente, né? Uma doença pulmonar, perda do olfato, né? Quem não tem uma história para contar de alguém que perdeu o olfato, perda de paladar, dor de cabeça, tosse, dor no peito, problema de concentração, aqui é um problema muito grave, o fog, né? Com certeza mais que 16%. O fog, que é uma coisa, fog é aquele neblina que tem na Inglaterra, assim, que é a nossa viração aqui, né? Aquela neblina grossa que a gente não enxerga muito na frente. Essa sensação que as pessoas ficavam, que o cérebro ficava meio embaçado, assim, memória embaçada, a capacidade de fazer cálculo embaçada, ficava meio embaçado, né? E muita gente ainda ficou embaçado depois daquilo. E problemas de sono. E aí nós vamos falar da doença que, de fato, é a doença que incapacita do ponto de vista pulmonar os idosos, tá? O que mata o idoso, muitas vezes, é a pneumonia, eu sei que essa é a maior preocupação, mas esse é o matador lento, né? É a DPOC, é o efizema e a bronquite crônica, tá? O que é isso, DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. É qualquer doença que eu tenha dificuldade respiratória e que eu não recupere depois de uma crise. Qual é a diferença da asma para o DPOC? Que o asmático, ele entra em crise, ele tem muita falta de ar, mas eu trato e ele normaliza. E eu faço um exame daqui a 4 meses e ele está quase normal de novo. O DPOC, ele não normaliza. Ele entra em crise, sai de crise, mas ele não sai normal. E cada vez que ele entra em crise, ele sai menos normal, vamos dizer assim, com o pulmão mais obstruído. Tá? Esse aqui é o efizematoso e o bronquítico, né? A gente conhecia como efizema. Na idade de vocês, provavelmente vocês chamem isso de efizema, mas hoje em dia a gente chama de DPOC porque tem 2 tipos. Tem o tipo efizema e tem o tipo bronquítico, que é aquele catarrado, aquele catarrento, aquele que todo inverno passa o inverno inteiro tossindo. Esse é bruto também, porque esse às vezes ele está acostumado com aquela tosse, ele não... tossindo, todos os invernos eu tosso. Mas o pulmão dele vai ficando cada vez mais incapacitado. O que causa? Basicamente... ou muito fortemente, cigarro, associado à genética. Se eu fui asmático na infância, se eu tive bronquite na infância, e eu fumar cigarro, eu vou ter efizema e bronquite lá atrás. Se eu tiver uma facilidade de destruir meu pulmão, tem pessoas que têm algumas deficiências de algumas enzimas no pulmão que protegem o pulmão, tem menos esse fator protetor, e eu agrido o meu pulmão com cigarro, eu vou ter o efizema mais cedo. E tem o DPOC, que é o DPOC ocupacional. Eu vejo isso muito em Santo Antônio da Patrulha, acho que aqui menos. Pessoas que trabalhavam com lenha, né, com fogão a lenha, com cozinha, naquelas destilarias, naquelas fábricas de melado, de coisa que era muita queima de fumaça, né, queima de carbono. Essas pessoas, muitas delas, as mulheres, às vezes não... Ah, mas eu nunca fumei, doutor. Mas tu cheirou fumaça a vida inteira, né? E o fumante passivo, né? Como prevenir? Não fumar. É triste dizer assim tão secamente, mas é isso. Como prevenir? Não fumar. E como tratar? Aí a gente tem que tratar o tabagismo e tem tratamento, mas esse tratamento é para estabilizar a doença. Infelizmente, principalmente o efizema, depois que eu destruir meu pulmão não volta mais. O pulmão é um órgão que ele não se regenera. Pode passar. E aqui a gente vê um pulmão de um idoso que nunca fumou e um pulmão de um idoso que fumou a vida inteira. Esse preto aqui tudo é fumaça que está lá dentro dos meus macrófagos. Macrófagos são célulazinhas que a gente tem dentro do nosso pulmão que come tudo que não é dali. Passou uma coisa, isso aqui não é daqui, ela come. Passou isso aqui não é daqui e ela vai comendo cinza a vida inteira. Vai comendo cinza a vida inteira, até que o nosso pulmão fica assim preto, né? Preto de cigarro lá. Pode passar. E aqui é só umas curvas para a gente entender um pouco. Essa curva é belíssima, né? Ela foi feita nos anos 70, foi publicada no British Medical Journal, na Escola Britânica de Medicina, e ela mostra que não existe idade para parar de fumar. Porque a gente tem aqui, ó, quem nunca fumou, aqui é a capacidade do pulmão, tá? De 100 para 0.
Quando a minha capacidade baixa de 20%, praticamente o óbito é certo em 2, 3, 4 anos, com raras exceções. Tá? Então, que é o ponto onde a gente transplanta pulmão, por exemplo, é quando chega em 20% de capacidade pulmonar. Então, aqui, quem nunca fumou, tá? Quem fumou e deixou com 45 anos, olha lá quando eu vou chegar em 20%, ó, lá com 90%. Mas se eu parar de fumar quando eu começar a sentir a falta de ar e a incapacidade, ainda há tempo. Se eu parar de fumar aqui, eu vou chegar na linha do óbito pelo menos uns 6 anos depois do que se eu não parar de fumar. Então, mesmo que eu tenha 60 anos, seja fumante e já tenha efizema, se eu parar de fumar... muita gente eu vejo no consultório. Doutor, agora Inês é morta, foi boi com a corda. Né? Mas não foi boi com a corda. Se eu parar de fumar, eu ainda ganho uns bons anos de vida e eu ganho qualidade de vida. Porque eu paro de tossir, eu paro de cheirar mal, meus netos vão querer me abraçar, né? E eu digo assim, a meta para parar de fumar muitas vezes não é, eu quero viver 2 anos a mais. Isso é tão vago, né? Talvez a minha meta para querer parar de fumar é meu neto me abraçar, né? Porque eu já vi muita gente parar de fumar por causa de, o dia que meu neto chegou, eu fui abraçar meu neto e disse, vou, cheiro de cigarro. Aquele momento foi o momento que eu decidi parar de fumar. Ou uma internação, então assim, nunca perdeu a oportunidade de internação. Internou por DPOC, internou por qualquer coisa, por um infarto, por diabetes, por qualquer coisa. Tia, vamos parar de fumar, porque aquele momento é um momento que a gente sente a morte mais perto e a gente toma algumas decisões na vida. Pode passar? Então a gente tem esses 2 tipos, né, o bronquítico e o efizematoso. O bronquítico ele é mais gordo e ele é mais azul, é o blue bloater que a gente chamava, que é o soprador azul. E esse aqui é o pink puffer, aliás, o soprador rosa, o pink puffer. Pink puffer é o efizematoso, ele vai perdendo peso, porque ele faz muita força para respirar, e ele vai perdendo peso, e ele começa a ter que, para botar o ar para fora, fazer isso, e ficar sempre nessa posição assim. Então, tu vê a pessoa sentada, ela chega no consultório, ela senta na mesa e se apoia na mesa assim, para abrir a parte de cima do pulmão para conseguir botar o ar para fora. Tá? Então tem esses 2 padrões que são bem diferentes e o tratamento às vezes muda. Pode passar. Esse aqui é um livro clássico de medicina lá do início do século retrasado, né, onde tem esse desenho aqui, onde o Netter já era um médico, mas ele era muito bom desenhista, na época pré-fotografia, e ele desenhou esses 2 pacientes, o efizematoso e o bronquítico. Ele já notou que tinha 2 padrões totalmente diferentes. Um era gordo e azul, e outro ainda era rosado, mas era magrinho e soprava para respirar. E o problema do efizema é que ele é uma doença que nem a hipertensão. Ele é silencioso até que ele comece a dar falta de ar, só que ele começa a dar falta de ar bem lá adiante. Quando ele começa a dar falta de ar, a gente já perdeu uma capacidade pulmonar que a gente não recupera mais. A diferença da pressão é que eu meço, né? A minha pressão, sempre que eu vou no médico, eu sei que eu estou hipertenso. Então, ela também é uma doença, se eu não medir, pressão dá muito pouco sintoma, né? O efizema, ele dá muito pouco sintoma até eu ficar baleado desse jeito. O bronquítico não, o bronquítico ele mostra, ele tosse, ele se encatarra no inverno, ele tem que estar usando antibiótico toda hora, ele mostra que ele está piorando. Pode passar. Então, a diferença do efizema, que é a destruição do pulmão, vocês veem, esse pulmão parece uma colmeia, assim, essas áreas do pulmão que estão todas destruídas aqui. E o bronquítico é os brônquios, o canal que leva o ar lá para o pulmão, que está obstruído. São 2 doenças, são 2 coisas bem diferentes. A maioria dos pacientes tem um pouco dos 2, mas existe um padrão mais para cá ou mais para lá. E a última coisa que eu queria falar, que é outro matador silencioso ou não tão silencioso assim, que é o ronco, né? O ronco, ele é um problema muito grave. Infelizmente, a rede de atendimento para ronco ainda é muito ruim, assim, a gente tem muito pouco exame para ronco, de forma geral, disponibilidade, né? Para a gente ver se o ronco é só um ronco normal ou é apneia. Não é normal roncar, tá, gente? Não é normal roncar. Eu tenho um alarme de vida. Quando eu passo de 96,5 kg, eu começo a roncar.
Isso me favorece, porque eu sei exatamente quando eu chego a 96,5 kg. É impressionante. É 96,5 kg eu começo a roncar. Ou se eu beber, claro que daí eu relaxo mais e ronco mais. Quando a gente bebe, a gente ronca mais. Mas no normal, se eu tiver com 95 como eu estou agora, ainda estou obeso, não deveria estar, mas eu não ronco. Se eu passar de 96, eu ronco. Tá? Por quê? Porque essa gordura aqui do pescoço, ela faz com que a língua caia para trás, como a gente vê aqui, ó, e obstrui a passar do ar pelo nariz. E a gente começa a respirar pela boca e faz esse ruído aqui que a gente chama de ronco. Isso muitas vezes causa apneia. A apneia o que é? A gente para de respirar de noite, a saturação, o oxigênio vai lá embaixo, a gente fica azul, mas não nota, e aí começa a dar. Isso aumenta muito o risco de AVC, de infarto, de hipertensão, pacientes que têm dificuldade de tratar a hipertensão. Obesidade é causa de apneia, mas também é consequência, porque quem tem apneia guarda mais gordura por uma questão inflamatória, tem mais hormônios estressantes e acaba guardando mais gordura. Então é um ciclo vicioso. Começa a fazer apneia, começa a ficar mais gordo, mais apneia, mais gordo, mais hipertenso, porque mais gordo, mais hipertenso. E aí eu infarto ou faço um AVC. Tá? Então esse aqui é um ciclo de doença que a gente tem que quebrar. Tá? Então ronco não é... E depressão e fadiga, óbvio que a gente não dorme. Tá? Esse é o exame, né? Um exame complexo, chato de fazer, pode passar. Mas hoje em dia, e tem questionário também, que o questionário para apneia particularmente não é muito bom. Esse exame não existe para fazer no litoral, que eu saiba, nem pagando, nem privado, que é a polissonografia. Mas hoje existem uns sensores de telemetria, que é tipo um oxímetro, que ele vai ligado ao celular, um aplicativo no celular, e ele consegue ler essas apneias com uma sensibilidade quase igual a desse exame aqui, que é muito chato de fazer. Então hoje a gente tem esse aparelhinho aqui que nos ajuda bastante. Polissonografia é um exame chato de fazer, né? A senhora fez o aparelho que leva para casa ou teve que dormir na clínica? Teve que dormir? É muito chato, é muito chato. Hoje em dia, esse aparelho quase que vai acabar com esse outro aqui. E parar de fumar, né? Parar de fumar, então, já falei das vantagens de parar de fumar. Essa tabela é uma tabela clássica. O que acontece no meu organismo quando eu paro de fumar, né? Em 20 minutos, a minha frequência e a minha pressão arterial reduzem. Tá? Ou seja, o meu risco de infarto e de AVC já reduziu. Em 20 minutos que eu parei de fumar. Em 12 horas, os meus níveis de monóxido de carbono, que é a fumaça no sangue, já diminui. Em 2 semanas, a circulação e a função pulmonar já começa a melhorar. Em 1 mês, a tosse e a falta de ar diminui, de 1 mês a 9 meses. Em 1 ano, o risco de doença cardíaca diminui pela metade do que um fumante. Tá? Em 5 anos, o risco de derrame é reduzido. E em 10 anos, o risco de câncer cai cerca de metade de um fumante. Tá? E o risco de câncer de boca, esôfago, bexiga, colo de útero, pâncreas, todos caem em 10 anos. E em 15 anos, eu praticamente tenho um risco igual a um não fumante. Tá? Então, essa é a importância da gente parar de fumar independente da idade. E não adianta querer parar, porque o gaúcho sou gaúcho, parar aqui na marra. Decidi que eu vou parar. Não é assim, gente. Hoje em dia existe uma ciência muito grande em cima do tabagismo, da cessação do tabagismo, e tem que pedir ajuda, tá, gente? Pode passar? Então não tem vergonha de pedir ajuda, planeja, acompanhamento médico antes de tentar a primeira vez. O ideal é começar o acompanhamento e o tratamento antes de tentar parar, pelo menos 2 semanas antes. Acompanhamento psicológico, grupos. Eu não sei como é que anda aqui em Capão, mas assim, é obrigatório por lei que os municípios tenham um grupo antitabagismo, tenham um programa antitabagista, tá? Então existe isso. O SUS fornece a medicação com os laudos apropriados, tá? Que é a bupropiona, que é uma medicação que reduz bastante a chance da gente se sentir mal, ter aquela síndrome de abstinência, que é o que faz muitas vezes a pessoa voltar. E existem alguns aplicativos que ajudam também com coisas de envio de mensagem. E aí, como é que está teu dia? Né? Lembrou que hoje é mais um dia que tu ficou sem fumar, aquela coisa do assim, da fichinha.
vai fazendo essa parte comportamental que é bem importante também. E aqui essa tabela, eu só botei aqui anedoticamente para a gente saber todas as medicações que existem para parar de fumar, tá? Então, não tentem na marra, porque cada tentativa que eu fracasso diminui a chance na minha próxima tentativa. Cada vez que eu fracasso uma tentativa, a próxima tentativa que eu fizer, a chance de eu parar é menor do que a anterior. Então, o fracasso múltiplo faz eu começar a perder a vontade de tentar parar de novo. Então, quando forem parar, decidam e parem com acompanhamento médico e psicológico, tá? E aí uma coisa que funciona muito bem é a coisa comportamental, né? Então, assim, o propósito de vocês de parar de fumar qual é? Minha neta me beijar e me abraçar, eu vou botar uma foto da minha neta na carteira. Na hora que eu for comprar o cigarro, vou botar uma foto da minha neta no cafezinho, que é a hora que eu tenho vontade de fumar, é a hora que eu tomo cafezinho, então eu vou botar uma foto da minha neta ali no cafezinho. Ah, isso é a coisa de ligar o porquê que eu estou parando. Pode passar o próximo? Tá. E aqui é meu kit de sobrevivência, tá? Então assim, meu kit de sobrevivência aqui, ó, esse jogo foi hoje de manhã, na praça perto da minha casa. Não gastei nada, quer dizer, minha raquete só. Vou lá, jogo meu beach tênis, pego o sol, faço exercício, convivo com essas pessoas maravilhosas. Aqui é o Coronel, esse cara tem 70 e picos anos e me ganha, ontem me deu 2 laços, me ganhou de 6-0 no primeiro jogo, 60 e quase 80 anos, se atira, dá peixinho. Ah, Coronel, aí alguém diz, muito fácil, Coronel, aposentado, ganha uma fortuna, passa o dia fazendo exercício, fez exercício na academia a vida inteira. Verdade, tem gente que tem uma vida mais, né? O exército traz muito isso, o exercício, a coisa da regra, da disciplina. Ele não fuma, ele não bebe, ele é bem, tá? Mas esse cara aqui, por exemplo, esse cara aqui tem 65. Ele teve uma arritmia há 2 meses atrás na quadra, parou, foi reanimado por uma médica. O SAMU chegou, levou ele fez a ablação da arritmia cardíaca dele e está jogando de novo. Ganhou de mim hoje, esse aqui. É um carioca. Carioca, fumante, ex-fumante, gosta de uma cervejinha, mata lá, vitamina D, exercício, comunidade. Eles passam amanhã lá. Eu não, eu chego, jogo um pressa e vou me embora. Eles põem as cadeirinhas de praia e passam amanhã lá papeando. Passa meio-dia, eles estão papeando ainda. Estão tudo papeando. É uns 20, 30 vagabundos, passa amanhã lá. E aqui um kit de sobrevivência comportamental, tá? Então assim, a gente tem que ter as ferramentas, gente. Hoje em dia tem muita ferramenta para tudo. Tem ferramenta para depressão, tem ferramenta para ansiedade, tem ferramenta para diabetes, tem ferramenta para tudo, gente. Se armem de ferramentas. Se vocês precisarem, falem comigo que eu conheço boa parte dessas ferramentas. Então, eu tenho essas ferramentas. O Breathworks, quando eu me sinto mal, quando eu me sinto pressionado, quando eu vejo que eu estou muito ansioso, eu faço um exercício respiratório. Eu clico ali meu aplicativo e ele me faz um exercício respiratório. Quando eu estou com dificuldade de dormir, eu faço. Às vezes eu vou no YouTube e eu tenho lá as minhas meditações, mindfulness da autocompaixão, quando eu não estou me sentindo bem. O mindfulness do relaxamento progressivo, quando eu estou muito tenso, então existe um exercício de mindfulness, tudo gratuito, no YouTube, autoguiado. Clica o play e segue a voz. E ele vai te fazer relaxar, vai fazer baixar a adrenalina. Eu tenho meu Spotify para os meus plantões, que eu tenho os meus sons de rio, som de chuva, sons brancos, né? Ruídos brancos, ou agora se fala ruídos rosas. Né? Os brancos é ventilador, aspirador de pó, e esses da natureza se diz agora são ruídos rosa, que é chuva, rio. Então assim, se eu estou no plantão que tem o SAMU chegando, entrando, barulho, alarme, e eu preciso descansar um pouco, eu ligo o ruído. Às vezes na minha casa está muito barulhento, eu estou com a cabeça muito acelerada. Spotify, eu tenho lá um canal de Spotify que 8 horas de barulho de rio, fica 8 horas e tá bem. Eu não tenho mar perto, vocês têm o mar perto. Tem barulho de mar também, barulho de chuva.
Lojong é um aplicativo para ensinar a pessoa a fazer meditação, né? O mindfulness. Então ele é um aplicativo que vai desde o iniciante, vai te ensinando as técnicas, como fazer autoguiado. Então eu me auto-ensino a ser mais mindfulness no meu dia a dia. Existem N aplicativos, mas o mais conhecido é o Lojong. E o Singular é um aplicativo criado por um psiquiatra gaúcho, que é um aplicativo que mais ou menos induz a pessoa a uma terapia autoguiada para quem não tem acesso, principalmente financeiro, a uma terapia. Tá? Então a gente tem que ter essas ferramentas. Eu tenho essas ferramentas, sou uma pessoa muito acelerada e muito estressada. E passei por uma dificuldade na pandemia, que foi esse burnout em função da pandemia. Então eu tenho todas essas ferramentas comigo. Passo tudo para vocês. Então, todas, assim, na minha rede social, depois vocês vão ter um QR Code aqui, é só botar meu nome no Google também, que, né, no meu Instagram eu forneço todas essas informações para vocês, tá? Eu acho que esse é o último. Então, assim, todos temos direito à saúde independente da idade, tá? Não, eu não estou mais idade de fazer academia, bobagem. Eu não estou mais idade de parar de fumar, bobagem. Boa alimentação, evitar o tabaco, moderar o consumo de álcool, exercício físico, propósito e acompanhamento de saúde. Tá? E eu vou propor agora até para mim também, porque eu acelerei um pouco, uma respiração, para a gente ver como a gente não respira. A respiração é uma coisa que o ser humano não aproveita a respiração como ela poderia. A respiração ela é um remédio para se acalmar, ela pode, dependendo da técnica, ser um remédio para mim acordar, para mim me manter alerta, ela pode ser um remédio para mim dormir, ou só para mim acalmar sem dormir, dependendo da técnica que eu utilizar. E eu vou utilizar com vocês, eu depois passo o aplicativo que faz essas técnicas assim guiadas, mas eu vou ensinar uma técnica para vocês que é a respiração quadrada, tá? Então, relaxem aí, ponham a mão onde quiser, não tem nada de fazer assim, não é religião, tá? Ninguém aqui vai queimar incenso, tá? Relaxem. E nós vamos fazer o seguinte, vocês vão botar a mão na barriga para ver o diafragma de vocês enchendo, para que eu quero que vocês façam uma respiração real. Qual é o problema da aceleração? A gente começa a respirar só com essa musculatura de cima, e a gente respira 20% do nosso pulmão, e toda essa parte de baixo, que é a mais importante do pulmão, fica parada. A gente não usa o diafragma para respirar, porque a aceleração velocidade muito alta fica só aqui em cima. A gente precisa reaprender a respirar com o diafragma. Então a gente vai sentir a nossa barriga subir quando a gente inspirar e descer quando a gente expirar, tá? Então nós vamos fazer uma respiração chamada respiração quadrada, que ela funciona para quase tudo, tá? Então quando eu fizer assim com a mão, vocês vão inspirar 4 segundos. Quando eu fizer assim com a mão, vocês vão segurar o pulmão cheio 4 segundos. Quando eu fizer assim, expirar e segurar ele vazio 4 segundos. É 4, 4, 4, 4. É a mais fácil de fazer, tá? Então vamos lá. Inspira com diafragma. Segura. 1, 2, 3, 4. Expira. Usando a boca, principalmente para quem tem DPC, segura fechado. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4, segura cheio, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4, inspira, 1, 2, não. Gente, obrigado. Júlia, nós vamos passar para perguntas agora, abrir para a gente discutir um tempo, tá? Eu acho que a gente tem um tempo para discutir. Tá, então a Júlia vai mostrar algum exercício. O que tu quer mostrar para eles? Vamos fazer o pouco. Vamos se mexer? Um pouquinho. E vamos fazer aquele testezinho com alguém? Eu descobri outro bem mais legal. Tá, então mais tá. Legal ainda, tá bom. Então vai. Olá, boa tarde. Eu sou a Júlia. Eu sou fisioterapeuta e professora de Pilates. Dou aula há quase 2 anos, eu acho, pro Luciano. O Luciano me convidou para fazer uns exercícios com vocês. Pra ver quem é que tá bem. Vocês todos fazem exercício? Sim. Todos? Que bom, porque meus alunos não. São todos muito sedentários. Vou convidar todos vocês para se levantar, vai se mexer um pouquinho. Dá, né?
Eles têm problema auditivo, não vai falar ainda. Tá. Bem simples, são exercícios que eu faço no Pilates. Parece fácil, mas cansa, é difícil, né? É difícil. É difícil. Assim, todo mundo vai abrir os 2 braços pro lado. Se afasta aí um pouquinho, Sem se estapear, gente. por favor. Sem agressão. Aí a gente vai levantar a perna e descer. Já começou difícil, né? Levantou e desceu. Vamos fazer 5 vezes. 1, 2, olha os outros segurando lá atrás. 3, 4, 5, trocou. Outra perna. 1, 2, vocês estão tudo equilibrado, né? 3. Eu já tinha caído umas 2 vezes, né, 4. Júlia, no início. Nossa, A Júlia fazia onde a academia dela tem o 2º andar bem alto, assim, tem tipo uma sacada pro 1º andar, e eu dizia quando ela fazia isso que um dia ela ia me catar lá embaixo no 1º andar. Não também. Ó, mão lá em cima, as 2 mãos aqui, eu tô com o microfone. Vão descer lá em direção ao pé, sem dobrar o joelho. Quero ver quem é que encosta. Mas também, né? Quero ver. O prefeito, O prefeito tá... Mauri, tá, põe as culpas nas calças, é que calça, né, calça social. Meu Deus. Não, mas estão dando 10-0, né? 10-0. Olha ali, olha essa de verde, põe a palma inteira. Eu não consigo. Não, também. Que idade a senhora tem? Vi? Posso lhe perguntar a sua idade? 76. A senhora faz pilates? Ah, tá. Todos aqui fazem, né, exercício. Eu tô há 2 anos no pilates e não encosto o dedo ali ainda. A senhora botou a palma inteira da mão. Também. Ah, aí ó, importante, reserva muscular. Ela era atleta antes de ficar velhinha. E quem é atleta a vida inteira, não tem. Eu já joguei beach tênis com um senhor de 82 anos, eu não pegava o saque dele. Depois que o jogo começava a correr, claro, eu ia nas curtinhas, dava uns balão nele e era difícil. Mas no saque ele me ganhava. Memória muscular. Ele criou a memória muscular, ele vai ter 100 anos e ele vai ter um saque melhor que o meu. Vamos fazer um agachamentinho, que esse aí é difícil, vai ver? Vai todos. Afasta. Deve estar craque já também. Afasta a perna, vai descer lá embaixo sem levantar o calcanhar. Olha aí. Subiu. E os joelhinhos estralando ou estão tudo bem? Não, tão forte, né? Desceu e subiu. Olha aí. Mais um. Desceu e subiu. Vamos. Tá querendo Que turma. Ó, outro desafio. Uma perna na frente, outra atrás. Esse aqui é pra aprender a levantar do chão quando cai. Ó, desceu e subiu. Essa daí já dificulta. Mas estamos tudo bem também. Ajoelha e sobe. Mas não tem um que não consegue, né? Essa turma tá muito boa. Isso faz a gente se dar conta de uma coisa, né? Quem tá aqui é porque tá buscando isso aqui, né? Então, assim, a gente tem que compartilhar isso aqui com os sedentários que estão em casa vendo TV agora. Então, assim, lá no grupo do tricô, pega aquela que é sedentária e passa esse recado para ela. Porque quem tá aqui, veio aqui porque gosta de saúde, de buscar saúde. Isso é um grande problema. Porque o sedentário, ele se esconde. Ele não quer vir aqui, porque ele sabe o que vai escutar. Não, mas tá tudo bem, a gente faz Claro. aquele teste lá. Não, A gente ia fazer um teste de risco de queda, mas ninguém... A gente ia fazer um teste de risco de queda que é bem simples, que é levantar da cadeira, andar 3 metros, dar a volta num cone e voltar e sentar na cadeira, sem apoiar. Que isso testa várias capacidades, que é de levantar quadríceps, depois a questão da propriocepção, nocicepção de fazer a volta sem tombar e voltar e mudar de direção sem tombar. Mas para vocês, daí vai ser judiaria fazer esse teste. Mas é um teste bem simples. Você quer convidar alguém que teve mais dificuldade pra gente fazer? Não, né? Não vai ter nem graça. Gente, vou fazer propaganda, RM, fisioterapia, fica
MR, eu sempre falo RM. Marício Halp, né, da família Halp, Marício Halp, fisioterapia, ele e o irmão dele também, o irmão dele tem uma empresa de recreação e de atividades físicas ali no Condato e outros condomínios, fica na frente fica do lado da padaria Doce da Praia, tá? Que não é um bom negócio ser do lado da padaria, essa parte ruim da academia, na frente da escola, do lado da irmã Lúcia. Alguma pergunta sobre a palestra, alguma coisa que vocês queiram discutir, alguma coisa que vocês queiram falar? A palestra vai ficar gravada, tá? Meu pessoal gravou a palestra toda, nós vamos botar ela vamos botar no YouTube e aí no meu Instagram vai ter o linkzinho para a palestra para quem quiser ver a palestra na íntegra e compartilhar com aqueles que não estavam aqui porque não gostam de saúde. A SESC, isso aí. Isso é comunidade. Isso é comunidade. Isso é comunidade. Isso é conexão, é atividade. Isso já é meio caminho andado para a longevidade saudável. E a gente viu agora aqui que a gente ia fazer um teste, uma pegadinha para pegar alguém, derrubar alguém e não tem ninguém para derrubar aqui. É capaz de nós cair. Quem caiu no caso foi vocês, né? A gente caiu na pegadinha. Na nossa mesma. Agradecer a presença do prefeito, belo trabalho, assim, Capão, Xangri-Lá, são duas, Tramandaí, eu trabalhei em Tramandaí também na UPA lá, a gente sabe de todos os problemas das UPAs, não é uma maravilha, não é uma maravilha, mas assim, se faz esforço pela saúde, tá? Então assim, o litoral está de parabéns nesse sentido, né? Por nada que tanta gente na pandemia veio morar aqui e depois não quis voltar para suas cidades, né? E não pegou Covid também. Graças à vacina, orientação, ao lockdown que foi tão criticado, mas se não fosse o lockdown nós teríamos tido aquela onda que nós tivemos em 2021, nós teríamos tido lá em 2020 sem vacina e teria morrido 5 vezes mais gente do que morreu. Então, lockdown. O lockdown salvou vidas sim, porque deu tempo, eu sei porque eu era gerente de um hospital, deu tempo da gente trazer os respiradores da China, deu tempo das luvas chegar, deu tempo dos remédios que chegou uma hora que começou a faltar bloqueador muscular para as pessoas ventiladas, deu tempo. Então o lockdown não salvou vidas naquele momento, mas ele nos deu tempo para que quando a onda viesse, que foi aquele março de 2021, que foi aquela onda terrível, a gente estava preparado, porque aquela onda teria vindo um ano antes e ia nos pegar com as calças na mão, como pegou os Estados Unidos, como pegou a Espanha, e morreu mais gente que aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Doutor, muito obrigada. Nós, em nome do SESC e da Prefeitura Municipal, agradecemos a parceria. É uma honra, né? E a gente quer reforçar que o espaço está sempre aberto. Essas parcerias são muito importantes para nós. E obrigada mesmo assim, por disponibilizar o seu tempo para vir cuidar do nosso povo. Muito obrigada.